Uma mulher acorda antes do sol. Ela não sabe o nome do dia. Não sabe ler. Sabe que o sino vai tocar em breve e que, quando tocar, ela precisa estar de pé, na fileira, com as mãos prontas. Sabe o cheiro da terra úmida do vale, antes de o calor chegar. Sabe o peso do cesto nas costas e a distância entre uma fileira de café e a próxima. Uma distância que ela percorre todos os dias, desde que se entende como pessoa. Ela tem talvez 30 anos, talvez 40. Não há registro de quando nasceu. Há registro de quando foi comprada. Esse é o Brasil de 1888. Não o Brasil das academias de letras que Dom Pedro II patrocinava no Rio de Janeiro. Não o Brasil das óperas importadas da Europa, dos diplomatas com cartolas, dos jornais que discutiam Racine e Victor Hugo nas colunas da tarde. Aquele Brasil existia, e era real, e era suntuoso, mas repousava sobre outro Brasil, mais fundo, mais antigo, que nunca aparecia nas fotografias de época. O Brasil real era uma fazenda no Vale do Paraíba antes do amanhecer. Para entender o que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, é preciso primeiro entender o que existia antes desse dia e por que aquilo existia. Não como crueldade acidental, não como atraso de costumes, mas como sistema deliberado, construído tijolo por tijolo ao longo de 3 séculos e mantido com precisão jurídica, econômica e militar, por uma elite que sabia exatamente o que estava fazendo. O Brasil havia recebido, entre os séculos XVI e XIX, algo em torno de 5 milhões de pessoas sequestradas do continente africano. 5 milhões. O maior receptor de africanos escravizados em todo o hemisfério ocidental. Não era uma coincidência histórica. Era a espinha dorsal de um modelo econômico que alimentou primeiramente o açúcar no Nordeste, depois o ouro em Minas Gerais, depois o café no Vale do Paraíba e no oeste de São Paulo. Cada ciclo econômico tinha um produto diferente. O trabalho escravo era a constante. No ano de 1850, havia no Brasil aproximadamente 1,5 milhão de pessoas escravizadas. A Lei Eusébio de Queiroz, aprovada naquele mesmo ano, proibiu o tráfico transatlântico de africanos, não por convicção humanitária, mas porque a pressão britânica havia se tornado insuportável e porque parte da elite brasileira havia percebido que manter o tráfico ilegal era politicamente custoso demais. O estoque existente de pessoas escravizadas passou a ser ainda mais valioso. Quem morria não era substituído por alguém vindo de fora. Era substituído por alguém nascido aqui, filho de mãe escravizada, registrado como propriedade desde o primeiro choro. A economia do café não parava. Parar não estava no vocabulário dos barões do Oeste Paulista, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos. As fazendas dessas regiões eram impérios privados, com seus próprios códigos de conduta, seus próprios sistemas de punição, suas próprias igrejas, onde o padre abençoava tanto o senhor quanto o cativo, sem aparente contradição. Um fazendeiro de Campinas, nos anos 1880, não se via como um monstro. Via-se como um empreendedor. Via-se como civilização. O que ele não via, ou fingia não ver, era que a civilização que construía estava rachando por dentro. Desde os anos 1850, as fugas de escravizados haviam aumentado sistematicamente. Não fugas individuais e desesperadas, fugas organizadas, com rotas, com redes de apoio, com destinos planejados. Os quilombos não eram só o quilombo dos Palmares do século XVII, a memória heróica distante que os livros de história isolavam como exceção. Era um fenômeno contínuo, espalhado, persistente. Em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, em toda a região onde o café crescia e o trabalho forçado era concentrado.
Havia movimentos de resistência que a ordem institucional sufocava, encarcerar, executava, mas que nunca deixavam de existir. Nas cidades, o abolicionismo havia deixado de ser apenas discurso intelectual e havia descido para as ruas. Fortaleza foi a primeira capital de província a declarar-se livre do tráfico interno de escravizados, em 1884. Santos, no litoral paulista, tornou-se porto de fuga. Estivadores negros, muitos deles libertos, recusavam-se a embarcar e desembarcar escravizados, criando um bloqueio prático que a lei não havia criado. Em Recife, um jovem advogado chamado Joaquim Nabuco de Araújo estava construindo o argumento mais articulado que a causa abolicionista havia produzido até então. Nabuco havia nascido em 1849, filho de senador, criado entre os salões do Recife e as bibliotecas do Rio de Janeiro. Era tudo o que um homem precisava ser para ser ouvido no Brasil imperial: branco, culto, bem-nascido, bem conectado. Usou tudo isso com consciência cirúrgica. Seu livro, O Abolicionismo, publicado em 1883, não apelava para a compaixão, apelava para a lógica. Demonstrava, dado por dado, que a escravidão não tornava o Brasil mais rico, tornava o Brasil estruturalmente incapaz de se tornar uma nação moderna. Mantinha a maioria da população fora do mercado consumidor. Impedia o desenvolvimento técnico, porque o trabalho forçado não tinha incentivo para inovar. Criava uma elite que não precisava competir. Era uma análise econômica que soava como uma sentença. Mas Nabuco era o lado visível. Havia outro. Luiz Gama havia nascido livre em Salvador, em 1830, filho de mãe africana e pai branco português. Aos 10 anos, o próprio pai o vendeu ilegalmente para pagar dívidas de jogo. Uma criança de 10 anos vendida pelo pai como mercadoria. Gama passou anos como escravizado, aprendeu a ler sozinho, conseguiu provar sua condição de homem livre e passou o restante da vida fazendo pelos outros o que havia feito por si mesmo, usando os tribunais como arma. Libertou mais de 500 pessoas pelos instrumentos da própria lei que as prendia. Morreu em 1882, 6 anos antes da abolição que havia passado a vida construindo, sem a ver chegar. André Rebouças havia nascido em Cachoeira, na Bahia, em 1838. Era negro, filho de político, engenheiro formado, intelectualmente rigoroso e pessoalmente próximo de Dom Pedro II. O imperador o respeitava. Rebouças usava essa proximidade sem constrangimento. Depois da abolição, propôs uma reforma agrária sistemática que redistribuiria as terras às pessoas libertadas. A proposta foi ignorada. 1 ano depois, partiu para o exílio com a família imperial e nunca mais voltou ao Brasil. Esses 3 homens, Nabuco, Gama, Rebouças, não eram exceções heróicas isoladas. Eram a face intelectual e jurídica de um movimento que tinha raízes muito mais profundas, muito mais antigas, muito mais físicas do que qualquer discurso parlamentar. A verdade é que a abolição foi arrancada de baixo para cima, tanto quanto foi concedida de cima para baixo. Talvez mais. A princesa Isabel tinha 31 anos quando o processo chegou ao seu ponto final. Filha de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, nascida no Rio de Janeiro em 1846, Isabel havia exercido a regência do império 3 vezes em ausência do pai. Era mais pragmaticamente religiosa do que politicamente calculada e havia assinado decretos abolicionistas anteriores com convicção real, não apenas protocolar. Em 1871, assinou a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos de mães escravizadas nascidos a partir daquela data. Em 1885, assinou a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravizados com mais de 60 anos.
Ambas as leis haviam sido recebidas com uma mistura de alívio parcial e indignação profunda. O alívio era dos que esperavam que qualquer passo fosse um passo. A indignação era de quem calculava o que aquelas leis não diziam. A lei do ventre livre libertava crianças que ainda não haviam nascido e as deixava sob tutela de seus senhores até os 21 anos, ou as entregava ao Estado, que as distribuía como mão de obra. Era liberdade em teoria e servidão na prática. A lei dos sexagenários libertava pessoas cujos corpos já haviam sido consumidos por décadas de trabalho forçado e as lançava sem terra, sem recurso, sem nenhuma estrutura, em uma sociedade que não havia sido preparada para recebê-las. Eram leis construídas para parecer avanço sem produzir transformação. Nos anos que se seguiram, a pressão foi se tornando impossível de conter. As fugas aceleraram. Os abolicionistas tornaram-se mais radicais. Caifases, grupos organizados que invadiam fazendas à noite para libertar escravizados, operavam no interior de São Paulo com uma audácia que as autoridades não conseguiam mais suprimir. A ordem produtiva estava desmoronando. Fazendeiros que antes resistiam à abolição passaram a calculá-la como inevitável e a negociar seus termos. Havia também a dimensão militar. Desde a Guerra do Paraguai, encerrada em 1870, havia uma tensão crescente entre o exército e a ordem escravagista. Oficiais que haviam lutado ao lado de soldados negros libertados para combater recusavam-se a participar da captura de fugitivos. O conde Deu, marido da princesa Isabel, havia declarado que o exército não seria mais usado como polícia escravagista. Era uma rachadura institucional que os fazendeiros podiam ver e que não podiam fechar. No dia 13 de maio de 1888, a Assembleia Geral aprovou o projeto com ampla maioria. A princesa Isabel assinou às 3 horas da tarde, no Paço da Cidade, no Rio de Janeiro. A Lei Áurea tinha 2 artigos. O primeiro declarava extinta a escravidão no Brasil. O segundo revogava as disposições em contrário. 2 artigos. Ponto final. Nas ruas do Rio de Janeiro, multidões comemoraram. Champanhe nos clubes da Glória e do Flamengo. Os jornais imprimiram edições extras. A princesa foi chamada de Redentora. Dom Pedro II, que estava na Europa, soube da notícia e chorou. No interior de São Paulo, nas fazendas do Vale, nas senzalas, o silêncio era diferente. Não era indiferença. Era a pausa de quem acabou de ouvir uma palavra que nunca ouviu antes e ainda não sabe o que ela significa na prática. Livre. O que é livre quando se acorda sem terra? O que é livre quando o mesmo homem que detinha sua propriedade agora oferece um contrato de trabalho com desconto de moradia e alimentação que nunca se paga por inteiro? O que é livre quando a escola mais próxima não foi construída para você? Quando a terra não pode ser comprada por quem não tem dinheiro? Quando o sobrenome que carrega é o sobrenome do Senhor que escolheu batizá-lo com o seu? A lei não respondeu nenhuma dessas perguntas. Não por esquecimento, por escolha. André Rebouças havia proposto uma distribuição de terras às pessoas libertadas. A proposta chegou ao parlamento e morreu antes de ser debatida com seriedade. Os barões do café haviam negociado a abolição com a condição implícita de que ela não viesse acompanhada de reforma agrária. Não precisaram dizer isso em voz alta. Estava no silêncio dos 2 artigos. A Lei de Terras de 1850 havia criado, 38 anos antes, o mecanismo perfeito para que isso funcionasse. Ao estabelecer que terras devocutas só podiam ser adquiridas por compra e não por ocupação ou uso, ela havia garantido que aqueles que não tinham dinheiro nunca poderiam ter terra.
havia sido aprovada no mesmo ano em que o tráfico foi proibido. Como se os legisladores soubessem que o fim do tráfico chegaria e quisessem garantir que os africanos e seus descendentes, quando livres, permanecessem dependentes. O Brasil não precisava de correntes quando tinha cartórios. Um ano depois da Lei Áurea, o Império caiu. A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi um golpe militar articulado pelos mesmos interesses cafeicultores que haviam administrado a transição da escravidão. A princesa Isabel foi exilada com a família imperial para a Europa. Dom Pedro II morreu em Paris, no Hotel Bedford, em dezembro de 1891, 2 anos depois de abdicar. O novo regime republicano, a chamada República do Café com Leite, alternando o poder entre São Paulo e Minas Gerais, não tinha nenhuma agenda de integração para os libertos. A República nasceu branca. Não demograficamente, o Brasil era majoritariamente negro e mestiço, mas institucionalmente, politicamente, economicamente. O sistema eleitoral da Primeira República excluía analfabetos do voto, o que na prática excluía a maioria esmagadora dos libertos e seus filhos. Sem voto, sem terra, sem acesso à educação sistemática, sem representação nas câmaras, sem aparecimento nos jornais que não fosse na coluna policial. Os homens e as mulheres libertados em 1888 não foram integrados ao país que se dizia novo. Foram deixados nas margens do mesmo país que havia sido construído às suas custas. Cidades como São Paulo cresceram aceleradamente a partir dos anos 1890, com a chegada de imigrantes europeus, italianos, espanhóis, alemães, que receberam subsídios de transporte, acesso a contratos de parceria nas fazendas de café e, depois de uma geração, a possibilidade real de ascensão econômica. Não porque fossem mais trabalhadores ou mais merecedores, porque havia uma política de Estado que os recrutava ativamente com dinheiro público para substituir a mão de obra que havia sido libertada sem nenhuma estrutura de suporte. O Brasil construiu uma explicação para isso. Chamou de embranquecimento. Era uma ideologia que combinava pseudociência racial europeia com a necessidade prática de justificar porque a população negra permanecia na pobreza enquanto os imigrantes europeus prosperavam. A resposta que o Estado produziu não foi: nós construímos estruturas para uns e não para outros. A resposta foi: alguns grupos são naturalmente mais capazes. Era uma mentira conveniente. Era também a fundação intelectual sobre a qual o Brasil construiu boa parte do seu século XX. O legado de 1888 não é apenas o que aconteceu naquele dia. É o que aquele dia deixou de fazer e como esse vazio foi preenchido com décadas de silêncio institucional que acumulou desigualdade de geração em geração. As favelas que cresceram nas encostas do Rio de Janeiro a partir dos anos 1890 não foram acidente urbano. Foram o destino geográfico de quem havia sido libertado sem ter para onde ir. O Morro da Providência, considerado a primeira favela brasileira, foi ocupado por soldados que haviam lutado na Guerra de Canudos e por libertos que não tinham como pagar aluguel no centro da cidade. Não eram os mais frágeis. Eram os que o Estado havia decidido não incluir. A concentração de renda no Brasil, uma das mais altas do mundo ao longo de todo o século XX e ainda hoje, entre as maiores do planeta, tem raízes diretas no que foi e no que não foi feito em 1888. Não é um dado abstrato de economia. É a consequência mensurável de uma abolição que libertou pessoas e não reconstruiu o chão embaixo dos seus pés. Hoje, mais de 130 anos depois, o Brasil ainda carrega as marcas do que foi omitido naquele papel de 2 artigos. A distância entre o topo e a base da pirâmide social
ainda segue, com uma fidelidade perturbadora, a linha que separa quem descende dos senhores e quem descende dos escravizados. Não porque raça determine destino, mas porque as estruturas que raça criou nunca foram desmontadas. A mulher que acorda antes do sol não é uma metáfora, é uma figura histórica que se repete. Em 1888, ela era escravizada. Em 1900, era diarista, sem contrato. Em 1950, era empregada doméstica, sem carteira assinada. Em 2000, era a mesma trabalhadora nas mesmas funções, agora com direitos formais que a informalidade da economia ainda ignorava. O Brasil muda os nomes. As estruturas têm uma persistência que os documentos não alcançam. A Lei Áurea foi real. A liberdade que ela prometia não foi completa. Não basta abrir a porta, senão se reconstrói o chão além dela. Se você chegou até aqui, já sabe o que esse canal faz. Deixa o like e se inscreve. Nos vemos na próxima.